Caio Fernando Abreu é a cara dos anos 80. Olá, meus seus leitores, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o Caio Fernando Abreu, um autor maravilhoso dos anos 80. O Caio, como eu falei, é a cara dos anos 80 no Brasil. E especificamente vamos falar desse livro aqui, que é o Ovelhas Negras, um livro que é de 95 e está esgotado, não dá para encontrar. Se procurar em livraria não adianta, não encontra. Esse livro eu comprei no sebo, é da editora Sulina, nem conheço essa editora, não sei nem se ainda está em atividade, se existe. Então o Caio Fernando Abreu é um autor que você pode encontrar, mas este livro especificamente, Ovelhas Negras, não vai encontrar ele assim, solto em comunidade. O que pode ser feito como alternativa é encontrar esta edição dos contos completos do Caio Fernando Abreu, que foi recém-publicada pela Companhia das Letras, essa roxinha, que tem tudo que ele publicou de contos, né? E o Ovelhas Negras se enquadra nessa categoria de contos, porém ele tem o fator peso, o fator tamanho, que para ler, zanzar com o livro por aí talvez não seja tão agradável. É um livro para você ler mais em casa, né? Pelo menos é assim que eu penso. Ovelhas Negras, voltando, ele é um livro de 95, é o último livro que o Caio publica, e ele publica já sabendo que vai morrer, né? Então ele tinha essa coisa dessa última publicação, talvez não tivesse fôlego para escrever uma obra inteira novamente. Ele pega algumas coisas que estão inéditas e outras coisas que ele não achava tão boas, primeiras publicações, reúne tudo e coloca aqui. Não à toa o título é Ovelhas Negras, e Ovelhas Negras por isso, né? Por ser os renegados, aqueles que não deram certo, os que ainda não existem. Então tudo isso tem a ver com essa estrutura, né? Que os textos talvez não soubessem, já tivessem sido publicados, mas ninguém virou para ele e falou: então meu pai me disse, filho, você é a ovelha negra da família. Ninguém falou isso para esses textos, mas o Caio resolve publicar aqui, e não é o maior livro do Caio, tanto que ele na singularidade, um dos poucos que você não consegue encontrar em lugar nenhum. Ele ficou muito mais conhecido pelo Morangos Mofados, que é um livro de 82, também um livro de contos. Então você observa que o Caio é um grande contista, né? Dos anos 80, dos anos 70, 50, 60, 70, 80, principalmente, foram anos do conto na literatura brasileira. De 90 para cá, há essa onda de romance, né? E o conto cada vez menos valorizado, digamos assim, pelas editoras, e os próprios autores publicando menos conto do que romance. Um dado interessante sobre o Ovelhas Negras é que o Caio ele coloca uma espécie de comentário antes de cada texto, e isso tem a ver com uma espécie de explicação, de preâmbulo, como se fosse um próprio comentário, mas um preâmbulo mesmo ao texto, comentando se já foi publicado, se é inédito e tudo mais. Tanto que o conto O Príncipe Sapo foi o primeiro conto que o Caio publicou lá atrás, se não me engano, em 66, e ele publicou na revista Cláudia. Está aqui, aí ele faz um preâmbulo e explica. E o Ovelhas Negras ele é um livro que reúne uma quantidade razoável de contos. Alguns deles, por exemplo, têm uma estrutura meio híbrida, que você pode parar e pensar que é aquela discussão que o Caio faz muito também, e outros autores fazem, de discutir o próprio gênero textual, no caso o conto. Então você tem aqui fragmentos do diário do Caio quando ele estava em Londres, em 74. O texto ele é de 95. A estrutura híbrida, né, do livro, de uma maneira geral, passa por esse conflito que o Caio coloca de, por exemplo, nesse conto Lixo e Purpurina, ele fazia uma espécie de reorganização do diário dele quando ele estava em Londres, em 74, para publicar como um conto num livro 95. Então tudo isso faz parte de uma análise que a gente pode pensar do próprio Caio enquanto contista e da própria estrutura dele de vida como símbolo não, como utilização da vida na literatura, né? E ele fazia muito isso. A escrita dele era muito visceral, de uma maneira assim mais intensa. Então o
Caio tinha esse procedimento narrativo de descrever situações de maneira muito, digamos assim, detalhadas, numa intimidade em que as questões sexuais e as questões da intimidade fossem muito exploradas linguisticamente e detalhadamente. Então você encontra ali não simplesmente uma indicação, uma sugestão, você encontra uma coisa quase Lars von Trier no Ninfomaníaca. Você vê a coisa acontecendo, né? E ele queria um pouco isso. Queria não só para chocar, porque o Caio discutia as questões tanto homossexuais quanto bissexuais de maneira muito clara para ele. Ele não levantava muito bandeira. Ele era uma pessoa que simplesmente acreditava na questão do amor livre. Então você encontra essas passagens muito eróticas, muito intensas e muito descritivas, tanto numa relação homem com mulher, como na relação homem com homem. Ainda que os contos da relação homem com homem tenham ficado mais famosos, como Pela Noite, que não está nesse livro, está no Triângulo das Águas, que é um livro anterior, de 84, se eu não me engano. Mas aqui você também encontra um pouco disso, né? Esse conto, então, Loucura, Chiclete e Som, ele tem essa estrutura, como eu falei para vocês, fragmentada dentro de uma lógica de exterior, interior, cena 1, cena 2, que simula a coisa do roteiro, a estrutura do roteiro, né? Ainda que não sempre em diálogos, mas a estrutura do roteiro, que dialoga com aquela discussão que eu tinha falado antes, no Lixo e Purpurina, de serem fragmentos diários e, portanto, discutir a questão do conto. O conto é uma narrativa. E aí você tem uma estrutura de diário, uma estrutura de roteiro, que aí estão sendo utilizadas como um procedimento da confecção do conto. Então, tudo isso contribui também para a discussão do gênero conto, né, e dessa estrutura híbrida que o Caio buscava. Mas, além disso, neste conto, o Lixo e Purpurina, Loucura, Chiclete e Som, que ele faz essas descrições super detalhadas, tanto do gozo, do prazer, tanto das pequenas felicidades no sentido sentimental da coisa, não simplesmente uma descrição física, mas ele vai do gozo até o nojo, cenas de vômito, que era muito aquela estrutura de balada de São Paulo. O Caio era, assim como essa metáfora animal que ronda o livro, era um vira-lata, um bicho urbano que ficava perambulando pelas ruas de São Paulo, zanzando pelo aquele asfalto de madrugada, voltando para casa acompanhado ou sozinho e vivendo a volta. E o que eu acho legal do Caio é isso, ele vive a volta. O conto tem a cena out, mas a cena in é muito boa e é permeada de uma solidão hiper vulnerável, mas também, muitas vezes, de uma companhia também de solidões hiper vulneráveis, que é uma coisa que ele trabalha. Muito essa solidão a dois. E isso é muito relevante, né? Ó, Madame Zali, cega de um olho, coberto por venda preta e estranho sotaque. Alguns juram que peruano, outros francês, indiano, os mais delirantes. Mas para os heréticos, mera língua presa. Madame Zali também planta girassóis. E se alguém lhe perguntasse por quê, certamente explicaria, sacudindo as muitas pulseiras de ouro, que é nativa do signo de Leão. E os leoninos precisam do sol em todas as suas formas. Isso daqui é uma beleza, não só pela estrutura poética, como por essa pegada astrológica que a Fernanda Abreu era completamente fascinado. E esse tema da astrologia, por exemplo, é um dos temas muito clássicos dos anos 80 que o Caio incorpora na obra, que faz dele a cara dos anos 80, como eu tinha falado. Então, a astrologia, a questão da sustentabilidade da camada de ozônio, ele está falando lá nos anos 80. Estruturas de roupa, jeans é uma palavra que aparece muito na obra do Caio. Naquela época se falava muito calça Lee era a marca, né? Então, pra você ver, é velho. Mas o Caio usa mesmo essa palavra jeans, é um tecido, portanto, que se incorpora no literário. E o Caio aparece perambulando, portanto, com todas essas formas, esses signos que vão dando ali uma roupagem, uma cara para a obra dele como símbolo de um tempo. E isso é muito importante para um autor. Além disso, outra coisa que eu gosto de pontuar na obra do Caio, também como um todo, mas que aparece aqui, é a pulsão de morte. A pulsão de morte aparece na obra do Caio de maneira muito intensa. Você podia pensar que nesse livro é óbvio que ele vai morrer, e o Caio sabe que vai morrer,
No final dos anos 80, o Caio contrai o vírus HIV, ele demora a fazer o exame e tal, mas ele meio que sabe que tem. E naquela época não existia coquetel, não existia remédio, não existia nada. A pessoa contrai o vírus HIV, ela vai desenvolver a AIDS e vai ter o organismo completamente deteriorado até pegar geralmente uma pneumonia e vir a morrer. E é isso que acontece com o Caio em 96. Ele morre em 25 de fevereiro de 96. Esse livro é publicado em 95. Então ele já sabia que ia morrer. Ele publica já sabendo que é um livro perto da morte, já como uma coisa assim, vou juntar, como eu falei no começo, vou juntar tudo e botar aí para jogo, porque não tenho mais tempo. Mas não só nesse livro, pelo próprio fato da existência dele estar condicionada à morte física do Caio, os contos do Caio abordam muito a questão da morte, do suicídio, isso aparece muito. E o Caio falava muito isso depois que ele contrai o vírus HIV. Ele falava: eu que sempre fui um suicida, agora estou cheio de vontade de viver. Ao mesmo tempo que isso é muito bonito e muito triste, né? Porque foi ali uma situação que foge do controle. Em outro conto, o Metâmeros, ele coloca duas pulsões, assim, como se fossem duas sensações, a perda sobre o vulcão, e ele já começa a colocar aqui algumas dessas pulsões de morte e desses símbolos da AIDS no corpo. Ele bota aqui essa menção nódulos púrpura, e isso é algo, esse texto é de 89, é algo que fica aparecendo de maneira muito intensa. O título do conto, Metâmeros, ele explica, naquele introito que eu falei para vocês no comecinho, ele diz que metâmero é como se fosse cada anel no corpo de um verme. Isso é super interessante, porque ele fala que ficou fascinado pela ideia de que os textos são embriões de si mesmos, como se fosse o próprio o texto como um verme. E isso é muito bom para se analisar e para se pensar a estrutura de um texto que puxa o outro, que gera o outro, mas também da própria ideia do verme, né? O verme que é o elemento ligado à morte, é aquele que come o corpo, né? É aquele que fica depois que o corpo vai. E ele, sabendo que estava com AIDS e que ia morrer, portanto, podia pensar que o texto era uma forma de ficar, né? Isso é uma análise super válida dentro de uma justificativa como a que ele coloca aqui, né? Que a literatura é algo que vai desembocar e vai gerar outras possibilidades de vida para ele, já um corpo morto, né? E como se os textos fossem se alimentar da morte dele também, de alguma forma, né? Sabendo que ele usava muito da vida na própria escrita. E isso dá origem ao último texto que eu ia falar, que é o Depois de Agosto, que é um texto muito belo, muito belo, muito vulnerável, né? Que é todo assim, digamos, atravessado pela temática da morte, tanto que começa o primeiro fragmento chamado Lázaro, e ele vai falando tarde demais, vai repetindo, porque é como se fosse o recebimento do diagnóstico de AIDS desse personagem, e ele vai achando que ele ficou tarde demais para dar certo, tarde demais para o amor, tarde demais para tudo. E ele vai pontuando essas questões ao longo do texto, até que ele esbarra num outro cara, depois num outro momento, né, num outro lugar, numa outra situação, e o outro, pelo que o texto dá a entender, sacou que ele estava com AIDS, que ele era HIV positivo, e mesmo assim continua investindo. Então o outro insiste nessa tentativa amorosa com o narrador, e o narrador sempre recusa, né, pela condição de doente. Ainda que haja o desejo, ele recusa, porque na cabeça dele isso é uma impossibilidade. Estou doente, agora não posso mais ter uma relação sexual ou frequentar normalmente essa área do desejo, essa área da realização do desejo. E esse amigo em comum, né, tinha apresentado os dois, até que tem um diálogo entre o outro e o narrador, em que eles falam desse amigo: "Não, nosso amigo não te contou?" Isso o narrador dizendo, tipo, por que você está insistindo tanto se você não sabe que eu estou com HIV? Estou com AIDS. Aí ele fala, sim, eu também. E aí é que o narrador finalmente entende que o outro, por também estar contaminado,
que é uma palavra dura, mas é exatamente a palavra que tem a ver com o conto, o outro por também estar contaminado, se torna uma possibilidade. Então aquilo que era uma impossibilidade, agora se torna a liberdade da pulsão sexual que eles podem exercer livremente. Porque os dois estão contaminados, e não a que seria a mesma liberdade do que dois não contaminados. Então, é um conto que é muito bonito e talvez tenha essa pegada autobiográfica que o Caio coloca muito nas suas obras. Além de ser um livro completamente permeado pelas referências musicais do Caio, né? O Caio era bastante rock and roll como nos anos 80, então ele fala muito de Black Sabbath, Beatles, Rolling Stones, aparece direto isso, né? Cazuza, e também MPB brasileiro, né? O Caetano, a Bethânia, Gal e todo esse mel do melhor da MPB dos anos 80. Então é isso, recomendo a leitura do Ovelhas Negras. Quem quiser também pode procurar por PDF, dá facilmente para ser encontrado, né? Quem não quiser gastar aí os seus digníssimos R$ 79,90 nesta edição, que é muito bonita, mas concordo, ela é difícil de ser transportada, às vezes você quer ler, né, no ônibus ou quer ler por aí, e isso vai fazer um certo peso. Beleza? Então é isso, até a próxima, tchau! Você é fotogênico? Por quê? Porque fica bem na câmera. Quem falou? Eu tô dizendo. Olha que coisa maravilhosa. Sylvia Plath é sempre um mal-estar. Uau! Bom, né?